João, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se você não encontrou, diga estou procurando. Está procurando aí? Vamos ler do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou tentar acompanhar o telão ali para ficar mais fácil. Amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Versículo 2, vai passando. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, ou ramo, tá gente? Em algumas traduções está ramo ou vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai que está. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, que permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu, é o versículo 12 esse. Então não vamos até o 11. Amém, gente? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça nessa hora. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já tem se revelado a nós de uma maneira especial. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco de uma maneira que nosso espírito, a nossa alma tem entendido a sua vontade. E aqui está a sua palavra, Senhor, que será ministrada essa manhã. Usa a minha vida com graça, com misericórdia, com sabedoria. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que em tudo, Pai, que o Senhor queira e deseja fazer que essa manhã seja feita a tua vontade. Então, Senhor, usa a minha vida. Fala da tua igreja, abra as mentes e os corações, para que possam entender e praticar tudo aquilo que a sua palavra deseja revelar, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus! Gente, eu estou bastante gripada. Vou tentar ir na marcha lenta aqui. Eu falei, hoje eu não vou gritar, eu vou bem estilo presbiteriano. Essa noite eu dormi bem, tossi bastante. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar hoje? Inclusive, eu vou pregar à noite numa igreja que me convidaram, eu vou ter fé. Mas eu vou pregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês. Nós sabemos, todos vocês sabem que nós estamos trabalhando aqui todos os domingos uma série de mensagens com o tema discípulo radical. Essa mensagem, ou seja, essa série de mensagens, Deus colocou no meu coração e foi confirmado no coração do pastor dessa igreja para trazermos para a nossa igreja. Nós estamos num processo de crescimento, ou seja, de avançar, e o Espírito Santo tem nos conduzido para trabalhar o conceito do discipulado com base exegética, gente, ou seja, dentro do texto, de forma detalhada, sobre o que é realmente ser um discípulo verdadeiro. E isso tem queimado no meu coração, no coração do pastor, porque a palavra começa aqui, ó, baixa aqui para depois refletir em vocês. Então nós estamos vivendo aqui, nos cultos de domingo, um avivamento. Eu falo um avivamento porque o avivamento é isso, é quando nossos corações são convertidos a Deus. E aí depois nós vamos converter através do Espírito Santo os corações daqueles que nos cercam. Então nós estamos vivendo essas experiências aqui com Deus. A casa não está cheia de pessoas vazias, pelo contrário, essa casa está cheia de pessoas cheias de Deus, para encher os corações lá fora. Então isso é vitorioso, isso é maravilhoso, isso não tem preço. E é isso que eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações. Senhor, tragam pessoas para cá que queiram realmente e desejem conhecer a Tua palavra. Porque quando a gente entende, gente, que é a palavra que liberta, que é a palavra que nos cura, que é a palavra que transforma, ninguém fica parado na nossa frente. Até o cão tem que sair, principalmente ele, né? Ele olha assim e fala, aquela ali não tem jeito. Ela está entendendo que quer ser discípulo de verdade, então eu vou sair fora, não consigo. Então é isso, então desejem se alimentar de Deus. Desejem se nutrir de Deus. Venham para cá com esses corações assim, derramados, queimando de vontade de conhecer ao Senhor. Então, com base no contexto do discípulo radical, tem um fundo de mensagem aí, Davi, você pode colocar? Chama o pastor aí fora, por favor, irmão João, pede para ele colocar o fundo de mensagem aí para mim. Davi está aprendendo, né, Davi? Daqui a pouco ele vai estar dominando ali. Então, hoje nós vamos trabalhar no tema discípulo radical. E eu quero começar fazendo uma pergunta, antes de nós entrarmos aqui no texto.
Que tipo de ramo ou que tipo de vara é você na videira que é Cristo? É para você refletir, eu vou perguntar novamente. Que tipo de ramo é você na videira que é Cristo? Esse é o tema que nós vamos trabalhar a partir da base do texto que nós vamos esmiuçar aqui esta manhã. Meus amados irmãos, vamos começar a pensar da seguinte forma. Imagine que hoje, ao chegar na sua casa, você fosse até o seu quintal e encontrasse uma árvore frondosa, bonita, cheia de folhas. E quando você se aproximar dela, imagina que você percebeu que aquela árvore que você olhou de longe, por ser bonita e frondosa, você criou em você uma expectativa de desejar nela o quê? Fruto. Aí você plantou aquela árvore para quê? Para que dê sombra apenas? Para que enfeitasse apenas o seu jardim? Quando nós plantamos uma árvore no nosso quintal, qual que é o objetivo? Que essa árvore produza fruto. Não é assim? Então, ao se aproximar daquela árvore e você não encontrar nela aquilo que a sua expectativa ou que o seu objetivo desejava, qual que é o sentimento? De frustração. Porque de longe você viu as folhas bonitas, aquele tronco, né, frondoso, de longe, nossa, que árvore bela. E aí quando você se aproxima, aquilo que era belo por fora não passou de uma aparência. Porque quando você chega perto, não existe ali nenhum fruto. Mas ela está ali, viva, bonita por fora, mas estéril por dentro. Aí a minha pergunta é, como que você se sentiria? Eu me sentiria frustrada. Imagina você planta uma árvore com o objetivo de colher nela fruto, mas de repente o que parece ser não é. Ou seja, parece a sensação que dá, peraí, mas eu não plantei essa árvore apenas para dar sombra, apenas para aparentar ser algo bonito. Particularmente eu me sentiria bastante decepcionada, gente, bastante frustrada. É mais ou menos esse o sentimento que Jesus expressa quando usa a metáfora da videira e os ramos. Ele está dizendo, eu sou a videira. Vocês, está dizendo para quem, gente? Para os seus discípulos. Ele, Jesus, é a videira. E vocês são os ramos. E o meu Pai, o nosso Deus, Ele é o agricultor. O que Jesus está tratando nesse texto é o tipo de crente que está ligado nele, mas não está frutificando. O contexto dessa mensagem é exatamente isso. Jesus está pegando uma metáfora da cultura, do costume judaico. Naquela época, principalmente quando se tratava da videira, ele está dizendo, o meu Pai é o lavrador, é aquele que lapida, é aquele que cuida, é aquele que poda para que essa árvore dê mais fruto. E eu sou a videira, ou seja, se o ramo está em mim, automaticamente o que se espera é o que, gente? Que ele frutifique. Quando Jesus fala sobre a videira, nesse contexto, Jesus ele está usando uma imagem aqui, como eu disse, muito familiar do povo judeu. Naquele tempo, a viticultura, ou seja, o cultivo de uvas, era algo central na economia e na vida diária do povo de Israel. Quase toda a família judaica cultivava videiras, ou seja, tinha acesso pelo menos a uma, porque o povo tomava muito vinho. Então a uva, ou seja, uma planta de uva, era necessária dentro dessa cultura. Então eles comercializavam. Eles tinham uma planta e com isso eles vendiam, porque produzia uva e vinho e assim sucessivamente. E além disso também Israel era simbolicamente chamado de a vinha do Senhor. Em várias passagens do Antigo Testamento, vocês vão identificar isso. Jesus comparando, o próprio Deus comparando Israel como a vinha do Senhor. Tem até um hino antigo, quem é assembleiano aqui, né? Tem um assembleiano aqui, um ex-assembleiano, né? Sabe aquele corinho que diz, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Por quê? Israel era simbolicamente conhecido como a vinha do Senhor. Lá no Salmo 80, no versículo 8, está escrito assim, do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Ou seja, do Egito trouxeste uma videira. Quem que Deus libertou do Egito? O povo de Israel. Então o povo de Israel era conhecido como essa planta, ou seja, como uma videira. Isaías 5, Deus fala de Israel como uma vinha que foi bem cuidada, que ele mesmo plantou com muito amor. Tem uma canção que fala, com amor eterno ele me plantou. Está falando também aqui do povo de Israel, que foi plantado e cuidado por Deus, com muito amor, com qual expectativa, gente? Quando Deus planta e cuida essa vinha, essa videira que é Israel, esperando deles o quê? Boas uvas. Mas o que Deus escolheu com relação à nação de Israel? Uvas boas ou uvas ruins? O que vocês acham? Vocês estão aqui, gente? Deus escolheu frutas secas,
frutas ruins. Porque o pacto da primeira aliança foi com o povo de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para ser um povo santo, puro e que frutificasse por onde quer que eles passassem. Deus escolheu a nação de Israel para dar uvas doces, não uvas amargas. Quando Jesus fala, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Mas todos aqueles que me receberam, eu dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, aquela nação, aquela videira que Deus escolheu como povo da aliança, rejeitou o Messias. E por conta disso, eles decepcionaram o Deus de Israel. Então isso mostra o quanto Deus deseja frutos bons, ou quanto Deus desejava frutos bons daquela nação. Mas lamentavelmente o povo frustrou o coração de Deus. E nesse texto que lemos, quando Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele está se referindo à identidade espiritual do povo. O que Deus esperava do povo de Israel, eles não puderam cumprir. Agora Jesus está dizendo, agora eu sou a videira. Agora sim, vocês poderão se alimentar de mim, porque eu tenho a identidade de um Deus que tem o poder de gerar uvas doces. Porque eu sou bom por natureza. Isso reflete o caráter da identidade de Deus. Deus é bom. E por ele ser bom, voltando-se para a videira, jamais ele pode gerar algo contrário da sua identidade. Na videira, gente, nós podemos colher a veiga que produz, ali que faz com que a uva nasça, essa planta nasça e dê fruto de qualidade. É na videira que os ramos vão frutificar. É na videira que os ramos vão crescer fortalecidos. É na videira que os ramos vão crescer, avançando e expandindo, para que dê muito mais fruto. Agora, gente, a vida, o crescimento, a identidade, agora não podia mais vir da nação de Israel, não da religião ou da tradição, que Deus esperou deles na primeira aliança e não foi possível. Mas agora, todo ramo que quisesse dar mais fruto, deveria estar enxertado na videira. Na cultura judaica, a videira era símbolo de vida, de nutrição, de dependência. Na agricultura da época, o ramo sozinho era incapaz de sobreviver. O ramo dependia da raiz, da seiva, do cuidado do agricultor para crescer em qualidade e frutificante. E o agricultor conhecia cada ramo. Olha que interessante. Jesus pegando uma metáfora para ensinar para cada discípulo a necessidade de estarmos enxertados na videira. O agricultor conhecia cada ramo, sabia qual era o seu ponto forte, qual era o seu ponto fraco, sabia quando ele precisava de apoio, sabia quando ele estava doente, sabia quando ele precisava ser cortado, sabia quando ele precisava ser podado. Ou seja, o agricultor, que é o nosso Deus, ele nos conhece por dentro. Diga para alguém que está do seu lado e diga assim: você sabia que você é um ramo? Você sabia que se você não estiver enxertado na videira, você se tornará um galho seco que não presta para nada. Meu Deus! Que não presta para nada. Pode declarar isso, gente. Um galho seco. Um galho seco que não presta para nada. Então vocês entendem a necessidade de sermos um ramo frutífero. Porque se eu não estou enxertado na videira, eu não presto para nada. É só aparência. E quando está fora da videira, o galho ele cai, ele fica seco, e o agricultor ele vai lá e pega e joga fora. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo onde a aparência pesa mais que a essência, sim ou não? Verdade. A aparência pesa mais que a essência. É só vocês irem nas redes sociais. Os crentes são tão lindos, o povo tudo rodando de um pessoal, tão espirituais, tão crentes. Mas aí quando você vai olhar para o povo, é só folha. É só folha. As redes sociais mostram isso, gente. Perfis de cristãos perfeitos. Mas fora da tela, fora do Instagram, estão secos por dentro. Não tem raiz. Estão superficiais. Gente cheia de folhas. Bonita, ativa, até envolvida nas coisas de Deus. Mas sem tudo. Cheia de atividade, mas sem transformação. Igual a parábola da figueira estéril. Vocês conhecem exatamente a parábola da figueira estéril que Jesus contou. Cheia de folhas, mas sem fruto. E é por isso que essa mensagem ela é muito atual, gente. Tem que ser pregado isso todos os dias para nós. Hoje em dia a gente vê muita gente no meio evangélico que parece ser crente, sim ou não? Sim. Fala como crente, vai à igreja, mas vive uma fé rasa. Não tem intimidade. Não tem relacionamento com a videira. É tudo
não tem raiz, não tem vida de Deus de verdade. E sabe o que a gente entende? Quando você vai dentro desse texto, pelo contexto, Jesus aqui ele não está trazendo essa mensagem, Everton, para uma grande multidão. Jesus aqui ele não está, subindo no monte e está pregando para todo mundo. Jesus aqui não está falando com quem está fora da igreja. Ele não está pregando para a multidão ou para quem não o conhece. Nesse cenário aqui, Jesus ele está falando diretamente com seus discípulos. Isso que me chamou a atenção quando eu estava estudando essa mensagem. Com quem já andava com ele, com quem já estava ligado à videira. Ele está falando com ramos que estão em mim. Ou seja, estão conectados, mas que mesmo assim não estão dando fruto. Quantas pessoas nós conhecemos que estão muitas vezes há 20 anos na igreja, estão há 10 anos, 5 anos, e não tem fruto, gente. Só tem folha. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Glória a Deus e aleluia em todos os cultos. Mas quando você vai olhar a vida dele, quando você chega perto, é só folha. É sua aparência. E talvez você esteja aqui hoje se sentindo desconectado, talvez vazio por dentro. Ou quem sabe até cansado de ouvir, ou de servir, de orar, de lutar, mas sem resultados espirituais. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida. Ou quem sabe você está vivendo uma fase de poda. E gente, ser podado por Deus dói. Ser podado por Deus. Que processo difícil. A gente quer sair correndo. A gente não quer passar por isso. E talvez você está vivendo esse processo e não está entendendo. Por que certas coisas não estão sendo... Aliás, estão sendo tiradas da sua vida. Talvez foram tiradas da sua vida amizades que você não entendeu. Por que se afastou de você. Talvez as portas se fecharam para você e você não entende por que Deus não abre. Talvez é uma enfermidade, como não sei, o caso de Paulo, um espinho na sua carne. Que Deus permitiu ficar ali e não tira. Porque você está vivendo esse processo de poda. Talvez você não esteja entendendo quantas coisas estão sendo tiradas da sua vida. E você diz, Deus, mas eu estou sempre na sua casa. Eu estou buscando te conhecer melhor. Mas talvez você está vivendo essa fase da poda. Agora nós vamos identificar aqui nesse texto, versículo 2. Pode colocar aí para mim, por favor? Vamos olhar com calma no versículo 2, porque essa é uma das partes importantes do texto. No versículo 2 está dizendo assim, todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em quem, gente? Em quem, gente? Aqui é Jesus falando, vou encher bastante aqui de papel. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. O que ele faz? Ele corta. E todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa. Para quê? Para que produza ainda mais. Dentro desse único versículo aqui, Jesus apresenta 4 situações desses ramos. 4. A primeira, no versículo 1. A vara em mim que não dá fruto. Ou seja, é possível ser enxergado na videira e não dar fruto? É, gente. O que Jesus faz? São cortados. Ramo que dá fruto, nesse mesmo versículo, ele faz o quê? Ele limpa, ou seja, ele poda. E aqueles ramos que permanecem e dão muito fruto. E lá no versículo 6, coloca lá no versículo 6 só para a gente conjecturar essas 4 situações desses ramos. Talvez seja o caso de alguém aqui. Se alguém não estiver em mim, aqui são os ramos que não estão nele, ou seja, enxertados na videira. O que ele faz? São lançados fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo que abre. Aqui é os ramos que se desligaram da videira em algum momento da vida. Talvez um dia já estiveram enxertados na videira e agora se desligaram da videira. Esses ramos aqui, eles são lançados fora. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: que tipo de ramo você tem sido na videira, que é Cristo? Que tipo de ramo é você? Será que você está como aquele ramo que está na videira, mas não está dando fruto? Versículo 2. Ou será que você é aquele ramo que está na videira e está dando fruto? Ou será que você é aquele ramo que permanece na videira e dá 30 por 1, 100 por 1, e frutifique, e não para? Ou será que você é aquele ramo do versículo 6, que se desfalcou, que se desconectou da videira, e por isso se tornou um galho seco, que não presta para mais nada? Esse é o sentimento, viu? Do galho, que não presta para mais nada, a não ser para ser lançado no fogo. E sabe o que é a curiosidade aqui no versículo 2? No grego, gente, essa palavra cortar, ou se alguém, coloca no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Aqui já está na tradução original aqui no grego. A palavra cortar ou tirar, na versão aqui grega, significa, é uma palavra com significado que chama airo. Airo, olha que interessante. Você vai no grego, é airo.
significa levantar ou erguer. É por isso que é interessante a gente estudar a Bíblia. Gente, eu esmiucei, eu falei, mas peraí, se o ramo está na videira, faz sentido, por ele não dar fruto, o lavrador cortar e jogar fora? Se ele está na videira, não faz sentido, porque essa não é a essência ou o atributo do Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o ramo que está em mim, ele está ali, mas ele não está dando fruto. O que o agricultor faz quando o ramo não dá fruto? O pai o corta. Na palavra original, o grego significa o pai levanta, o pai ergue, o pai não joga fora, gente. E aí, quando eu fui pesquisar, Lionel, futuro teólogo, né? Pregador aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Eu fui pesquisar sobre isso. Dentro da cultura judaica, o agricultor ele tem todo cuidado com viticultura, entendeu? Viticultura é isso mesmo? A viticultura, o que ele faz? Todos os dias, ele passa lá na plantação de uvas e ele vai identificando se o ramo está ou não enxertado ali na videira. Tem que estar ali. Por quê? É a seiva que alimenta a raiz, sim ou não, gente? De uma videira. É a seiva. Não é, os ramos eles não dão fruto por si mesmos, sozinhos eles não podem. Tanto que Jesus fala, porque sem mim não podeis fazer nada. Só pode dar fruto se o ramo está na videira. Então o que ele faz com aquele ramo que está ali e que não está dando fruto? Ele pega aqueles raminhos que estão desconectados, ou então que está querendo desconectar, ele levanta, ou seja, ele ergue e ele amarra, gente. Ele pega e amarra juntamente com aqueles ramos que estão dando mais fruto, para que ele seja alimentado, para que ele também comece a frutificar. E isso aqui muda tudo o cenário. Porque, meus irmãos, diferente de nós, quando alguém pega, ou quando alguém erra, ou quando alguém cai, o que a gente faz? Como religiosos de plantão? A gente termina de destruir aquela pessoa. Tá vendo? Eu falei, olha, pegou. Vamos excluir a membresia da igreja. Vamos tirar fora do corpo. É isso que o pai faz, gente. No original, o airô, a palavra cortar é levantar, é erguer. Ele levanta, ele limpa, ele amarra novamente no alto, ele cuida para que este ramo volte a dar fruto. Mas isso só é possível se o ramo está na videira. Se está na videira, dá para aproveitar, dá para levantar, ou seja, dá para refazer tudo de novo. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo no chão. Talvez foi assim que você entrou aqui, se sentindo sujo, cansado, sem força. Mas o agricultor, o pai, ele está aqui hoje para te levantar. Glória a Deus, aleluia. Você não pode, não deve ficar no chão, porque não é este lugar que o ramo tem que estar. O ramo precisa estar na videira. Gente, mas esse processo é doloroso. Porque o agricultor ele vai lá e começa a cortar. Ele começa a cortar. E o que ele está cortando? Tudo aquilo que impede o ramo de ser frutífero. Talvez você está passando nesse processo, você não está entendendo o que Deus está fazendo. É que Deus está cortando da sua vida tudo aquilo que faz com que você não dê fruto. Então aceite o processo da poda. Porque o objetivo do ramo na videira é frutificar. Então você precisa entender que esse processo sim é doloroso, mas é necessário para que você frutifique. Então dói, mas é necessário esses ajustes. E gente, passar pela disciplina de Deus, gente, é terrível. Mas a disciplina de Deus é diferente de castigo. Vocês sabiam disso? Muitos acham que disciplina é rejeição. Ai, Deus está me batendo, Deus está me alimentando, porque Deus não me ama. Pelo contrário, gente. Você está passando pelo processo da poda exatamente porque Deus te ama. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz assim, o Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Vocês que são pais e mães aí, o pai só corrige o filho porque ele ama. Sim ou não, gente? Sim. Deus ele não te joga fora porque você errou. Ele te corrige para te restaurar. E olha, não é gostoso realmente a disciplina, não. Sabe por quê? Porque dói, fere o nosso ego, o nosso orgulho. Quantas vezes a gente cai, a gente erra. E sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz, que eu estava ensinando hoje na escola bíblica? A gente foge da presença de Deus. E esse é um erro que nós cometemos. Sabe por quê? A proposta de Deus é que quando você erra, você peca, é que você derrame o seu coração. Fala, Jesus, eu sou um pecador, eu sou miserável, pequei mesmo, errei mesmo, falei mal do irmão, olha, eu tenho uns pecados ocultos aí, mas eu preciso confessar. É isso que Jesus quer de nós, gente. Porque Ele não quer ver você fora da videira. Ele não quer ver você como um galho seco, sem vida, sem raiz, porque se o galho, ou seja, se o ramo, estiver fora da videira, ele seca, ele não presta para nada. Mas a disciplina de Deus não é o castigo. A poda não é o castigo, é um processo para o seu bem. O propósito do lavrador é deixar o ramo pronto, preparado para cumprir um propósito maior. Qual é? Dar fruto. Então Deus está forjando o seu caráter. Deus está trabalhando em você.
para que o seu caráter seja forjado pelo caráter de Cristo. Para que quando as pessoas olharem para você, Sandy, as pessoas falam, aí vai uma discípula de Cristo, aí vai uma mulher de Deus, mesmo passando pelas lutas, pelas provas, ela permanece enxergada na videira. O pai está podando, está disciplinando, mas ele está cuidando para o seu próprio bem, para que você cumpra o propósito de Deus nessa terra. Agora, gente, é prova de que Deus está dizendo para você, você está no caminho. Então Jesus continua aqui no versículo 2: e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais. Então aquele que está na videira e não está dando fruto, o que ele faz? Ele levanta, ele ergue, ele amarra ali junto com os outros, que está dando fruto para que comece a dar fruto. E esse outro ramo aqui, aquele que está dando fruto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a contar. Ah, mas Jesus, eu estou todos os dias assim nessa casa, eu oro, eu jejuo, e está doendo tanto. A gente não está entendendo o processo, né? Aí Deus fala, eu sei que está doendo, mas eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te preparando para experiências maiores comigo, para viver o sobrenatural. Gente, Deus está nos preparando para fazer isso que aconteceu hoje, para a gente ter a percepção da presença dele em nós, para a gente começar a dar muito mais fruto. Porque quanto mais a gente tem dele, mais a gente necessita dele. Quanto mais ele dá, mais a gente precisa ter. Deus quer te levantar muito mais alto do que você imagina. Ele quer te erguer para te colocar em lugares altos, altos e altos e altos e altos e altos. Por isso é necessária a poda, que você dê muito mais fruto. A poda é quando Deus remove até aquilo que parece bom. Ai, Jesus, eu achei que estava fazendo tudo certinho. Aí Jesus falou, você está fazendo do seu jeito. A ideia, a proposta, dentro do seu coração eu conheço que a proposta era, a intenção era boa. Mas o meu processo com você, onde eu quero te colocar, vai muito mais além do que a sua visão consegue chegar. Então é por isso que eu estou lapidando, eu estou tirando tudo que não pode daí, para que esse ramo seja levantado o mais alto possível. E que essas frutas, ou seja, essas uvas, sejam uvas doces. Sabe aquela maminha que tem lá que a gente não conseguiu liberar perdão? É poda. Ah, mas eu não posso perdoar aquela pessoa que me ofendeu, não. É que você não sabe, pastor, as palavras foram tão pesadas. Ah, mas você não sabe como ele me trata, como ele fez, o que ele fez. Está doendo, Deus está te botando. Deus está tirando essa mágoa que precisa sair para que o Espírito Santo entre, para que a presença dele entre e você consiga olhar nos olhos e dizer, você me machucou, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Você me magoou, mas eu libero perdão na sua vida. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer a gente. E esse processo da poda dói, é difícil. Coisas que distraem a gente, pessoas, projetos, status. Deus corta tudo aquilo que está ocupando o espaço. Tudo aquilo que ocupa o espaço, que não faz você dar fruto, Deus corta. Se você estiver enxergado nele. Davi, vamos pegar o exemplo de Davi, todos nós conhecemos a história de Davi. Quem foi Davi, gente? Davi foi um rei ungido, mas antes dele se sentar no trono, o que aconteceu com o bichinho? Meu Deus do céu. Davi foi perseguido, passou por desertos, ficou em cavernas, dormindo com travesseira na pedra. O neném de Davi era aquelas gotas da umidade das cavernas que Davi se escondia, fugindo dos seus inimigos. Davi foi injustiçado, mas ele precisava ser tratado no seu caráter. Ele foi tratado por Deus até ser um homem segundo o coração de Deus. Ah, mas o Davi, aquele adúltero, Deus tratou Davi, porque Deus sabia quais eram os planos que ele tinha com Davi. Quem foi Paulo, gente? Paulo passou por perseguições, por naufrágios, por prisões. Tudo isso foi a poda de Deus. E ainda Paulo fala de um espinho na cara, que até hoje ninguém sabe como é. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para Paulo. Ô Paulo, qual que era o seu espinho? Me conta. Glória a Deus. Tudo isso foi a poda de Deus na vida de Paulo. Para quê? Para que Paulo se tornasse um instrumento de salvação aos gentios. O Evangelho precisava chegar na Ásia. O Evangelho precisava chegar aos gentios. E Paulo passou pelo processo da poda. Deus poda quem ele ama, sim ou não? Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. Agora o auge desse texto está lá no versículo 4:10. O auge do texto está numa palavrinha, que é a marca de um discípulo radical. Versículo 4, põe aí para mim, por favor. Versículo 4. João 15, versículo 4 diz assim: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Aí Jesus fala, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim,
Em outra tradução, se vós permanecerem em mim, ok? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então é se vós permanecer. Vira para alguém e fala, só é possível dar fruto se você permanecer. Vai falar permanecer. Fala aí mais vezes, é permanecer. Jesus, dentro desse texto, ele fala 10 vezes permanecer. Se você contar, Jesus ele repete por 10 vezes essa palavra permanecer. E gente, vamos ser sinceros, hoje em dia muita gente quer bênção, sim ou não? Muita gente quer resultados, mas elas não querem permanecer. Esse é o desafio de ser um ramo. Esse é o desafio de ser um discípulo radical. Permanecer. Quem permanece em mim e eu nele. Olha só, é uma mistura, gente. É uma mistura, sabe o café com leite? Quando você pega o café e mistura no leite, dá para você discernir o que é café ou o que é leite? Não dá, gente. Essa é a proposta do Evangelho para nós. A gente se misturar com Cristo e Cristo em nós, de maneira que quando alguém olhar para a gente não consegue identificar quem é quem. Porque quando você permanece, você frutifica, você vence. É isso, é permanecer. Então eu aprendo aqui, meus irmãos, 5 verdades sobre quem permanece em Cristo. Permanecer primeiro é uma ordem. Aqui é um mandamento, não é uma sugestão. Jesus não está sugerindo, versículo 5. Ele não está sugerindo. Ele está dizendo, eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, ou seja, se a gente não permanecer nele, não dá, gente, para dar fruto. Quem não permanece, o que acontece? Versículo 6, seca. Quem não permanece é desligado da videira. A vida, a gente perde o sentido. Sem ele, nada podemos fazer. Não é o seu talento, não é o seu esforço, é a seiva de Cristo que gera o fruto. O fruto é um sinal de um discípulo verdadeiro. Versículo 8 diz assim: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quer conhecer um discípulo de verdade? Verifica se ele está frutificando. Verifica se ele está dando fruto. O verdadeiro discípulo, ele dá fruto. Ah, mas eu sou discípulo de Jesus. Cadê os frutos? Gálatas 5:22. Quais são os frutos do Espírito, gente? Quem sabe? Fé, mansidão, amor, benignidade, bondade. Entre todos esses, o mais importante é o, gente. Permanecer no amor é estar conectado nele. A conexão com a videira, gente, nos deixa amor de Deus. Resposta da oração, versículo 7, vem de um relacionamento. Versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o quê? Pedireis o quê, gente? Tudo. Mas tudo ou mais ou menos? Você quer ter resposta da oração? Quem quer ter resposta das suas orações aqui? Quem quer ter o resultado das respostas da oração? Diga, eu quero. Eu quero. Então diga para alguém, então, permaneça. Permaneça. Permaneça nele, pela palavra dele, para ele. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, gente, a oração que funciona não é um ritual, como um monólogo que faz a maioria dos católicos, né? Vão lá e faz o símbolo da cruz, etc e tal, mas não tem relacionamento com ele. A oração que funciona não é um ritual, é fruto de relacionamento com Cristo. Você quer que Deus responda? Então permaneça nele. Não permaneça naquele monótono de um religioso. Vou para o culto na quinta-feira, vou para o culto no domingo. Ah, vai ter evento, então eu vou lá. Não é isso. É permanecer, é se relacionar com ele. É orar, ou ver Deus como seu amigo. Ver Deus como aquele que responde, porque você está permanente nele. Qual é a consequência para quem vive voluntário? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Gente, a semelhança do ramo, a diferença de um ramo que não está na videira é se tornar um galho. E aí entra a questão da gente comparar um ramo que não está dando fruto, que está lá no versículo 2, mas que está na videira, que precisa ser erguido, ser levantado para que dê mais fruto. Olha um paralelo com esse versículo 6. Este ramo aqui, ele já não está na videira. Ele se desconectou. Não existe meio termo no Evangelho. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Gente, não existe tapinha nas costas do Evangelho. Não existe, mas coitadinho dele, ele não quer deixar aquele pecadinho de estimação. Tadinho, vamos aceitar ele assim mesmo. Jesus nos recebe como nós somos, sim ou não? Sim. Mas ele não nos aceita como nós estamos, gente. A proposta do Evangelho é essa. A proposta do Evangelho
é a gente morrer todo dia. Para nós, para os vícios, para os pecados, para as mentiras, para a carne, para o mundo. É todo dia. Porque senão, automaticamente, você é discipulado da videira. Não existe meio termo no Evangelho. Ah, eu sou um pouquinho crente, mas eu sou um pouquinho descrente. Lembra do jovem? Eu te conto. Capítulo 17 de Atos. A Bíblia diz que Paulo estava fazendo um culto. E Paulo, gente, o sermão de Paulo, vocês acham que era uma hora como eu prego aqui? O sermão de Paulo é igual do Laila. O sermão de Paulo era o pastor deu uma oportunidade para o nosso irmão Laila, que acabou de chegar aqui na igreja, lá no encontro dos homens, eu só estava olhando a hora. Eu falei, Jesus, era 20 minutos, mas a vez não falou para ele, né? O Laila foi 20, 30, 40, 50, uma hora de sermão ali foi. Se deixasse, deu muito mais. Que glória a Deus por isso. Aplauda Jesus pela vida do nosso irmão. E a Bíblia diz que o Eudes estava onde, gente? Assistindo o culto? Na janela dele. Ele estava tipo o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Aí diz que o sermão do Paulo se alongou, né? Se prolongou. O que aconteceu com o jovem Eudes? Ele dormiu, gente. Ele dormiu e caiu da janela. Diz que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, aquele sermão gostoso, né? A gente vai e olha, quer ouvir mais. E Paulo foi lá, deitou-se sobre o menino e houve ali o milagre da ressurreição. Ele veio a vida e glória a Deus por isso. Ainda teve a chance de se arrepender e viver realmente dentro e não fora. Então quando a gente está ali, ó, cocheando entre dois pensamentos, né? Hoje eu sou crente, amanhã estou desviado. Ah, hoje eu provo as coisas de Deus, amanhã estou provando as coisas do mundo. Uma hora, meu filho, a videira, ou seja, o ramo seca. Vai haver a desconexão, não existe. Não tem meio termo no Evangelho. Ou você é crente de verdade, ou filho, a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, que se limpe mais ainda. Essa é a proposta do Evangelho. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, automaticamente é lançado no fogo e queima, gente. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente no meio evangélico que parece ser crente. Fala como crente. Tem até a roupa de crente, come de crente, as vestes de crente, uma postura aparentemente, né? Crente, né, irmão João? Todo a paz do Senhor, o homem santo. Aí dentro de casa bate na mulher, dentro de casa odeia os filhos, o irmão, enfim, não tem Jesus, não vou nem falar. Vou nem falar. Parece ser, mas não é. É folha, é só aparência. Mas enquanto isso, você está ligado ali, se você está injetado na videira, ainda dá tempo. O problema é quando essas coisinhas vão te afastando do Evangelho e de repente você se torna um galho seco. Sabe aquele galho que é quebrado da árvore? Já viu aquele galho que é automático, ele cai sozinho? Eu já passei debaixo de uma árvore e de repente o galho cai na minha cabeça. Então você olha assim, parece que aquele galho estava tão bonitinho, mas secou. Estava junto com todo mundo ali, mas ele secou, ele caiu. Então, às vezes a nossa vida está assim. Sabe como aquela casa é bonita? Ela fica bonita por um tempo, mas a verdade é que ela já não tem. Uma hora ela cai. E quando ela cai, se estiver desconectada da videira, não tem como o pai erguer, não tem como o pai levantar, ela não presta para mais nada. Não deixe a sua vida espiritual chegar nesse limite. Alimenta-se da videira, deseje estar enxertado, mesmo sem força, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade, o pai está te podando, mas está doendo, fica ali, não saia, deseja. E aí eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Do jeito que você está. Sobe aqui, Emerson. Feche os seus olhos do jeito que você está. Existe uma promessa de Deus para todo aquele ramo que está enxertado na videira. Lá no versículo 11, Jesus ele vai dizer assim: eu tenho vos dito isso, para que o meu gozo, ou a minha alegria, em outra tradução, permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo: eu quero que vocês tenham a mesma alegria que eu tenho. Ah, gente, a alegria de Jesus é incalculável, é incomparável. A alegria de Jesus não tem limite. O gozo de Jesus não tem limite. Moisés desejou ver a glória de Deus. Continue com os olhos fechados, meus irmãos. Não se distraia. Moisés desejou ver a glória de Deus. Senhor, mostra-me a tua face. De costa, Moisés não pôde suportar a glória. Essa é a alegria que Deus quer para nós. Existe uma promessa baseada não na circunstância. A alegria de quem está conectado no céu é maior do que a sua luta. É mais prazerosa do que as adversidades. Isso não tem preço, meu irmão. Vale a pena você estar conectado em Cristo. Vale a pena você estar enxertado na videira. Mesmo quando você está sendo podado, ou mesmo quando você ainda não é frutífero. Ele te chamou porque você precisa dar fruto para você frutificar. Não saia, não deseje sair.
da videira. A conclusão dessa palavra para mim, para você refletir. Afinal, que tipo de ramo é você em Cristo? Você é aquele ramo que caiu, que precisa ser levantado? Você é aquele ramo que está sendo podado para frutificar mais ainda? Ou você está no nível daquele ramo que permanece como discípulo radical e já está dando muito mais fruto? Se você é este ramo que permanece e que está dando fruto, então você precisa ser um discípulo que ergue aquele que está infrutífero. É isso que o Pai quer fazer. Ele quer erguer aquele que está dando fruto para frutificar, assim como você está dando fruto. Seja qual for o seu momento, o Senhor diz para mim, para você, permaneça. Mesmo se doer, mesmo que pareça que nada está acontecendo, a palavra de Deus para você é permaneça. Porque nisso, quando você permanece, nisso é glorificado o meu Pai, diz o Senhor, que vocês deem fruto. Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Ai, Deus. Santo Deus. Quero te fazer um convite aqui essa manhã. Quem sabe você se identificou com alguma característica deste ramo. Quem sabe você é aquele que está na videira, mas não tem fruto ainda. Quem sabe você não está frutificando, mas você deseja. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Quem sabe você está olhando para a sua vida e está dizendo, meu Deus, estou há tanto tempo no Evangelho, mas sem fruto. Ou quem sabe você está nele, tem um fruto, 2 frutos, e você quer frutificar mais ainda. Vem aqui, eu quero orar com você. Quem sabe você é aquele que quer ter novas experiências com Deus. Quer sair do básico para o avançado, conforme a gente está estudando aqui na escola bíblica. Se você deseja ser este ramo, que tem 1, 2, 3, e quer frutificar mais ainda, saia do seu lugar em nome de Jesus Cristo. Só quem deseja, é só quem deseja. Dá muito mais fruto, venha. Venha, o Pai, Ele que lapida, Ele quem cuida. Não é pelo seu esforço, não é pelo tanto que você faz, mas é pela graça. Mas só o desejo de você é querer. Já alegra o coração do Pai. Venha, venha. Eu não sei em qual cenário você se encontra. Eu não sei se você é um ramo que caiu e que precisa ser levantado. Venha, venha. Eu não sei se você está passando pelo processo da poda e que precisa frutificar mais e mais. Venha, venha, venha. Começa a falar com ele, feche seus olhos. Todos que estão aqui na frente, feche seus olhos. Feche seus olhos. Fale para ele qual estado você está na videira. Qual é a sua situação na videira. No momento que você falar ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai te encher de maneira que a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje, a partir de agora. Fale com ele. Ele renova suas forças, ele te encoraja a permanecer, ele te encoraja a permanecer. Feche os seus olhos, comece a falar com ele. Espírito Santo me encha, Espírito Santo me dá a força que eu preciso, Espírito Santo me ergue, me levanta da fase do lugar onde eu me prostrei, onde eu caí. Renova-me, fala com ele, diga, grite, fale, diga, espere, abre o seu coração. Há um processo de Deus em nós aqui. Ele é a videira, o Pai é o lavrador. Oh, a força que você precisa vem do Pai. A força que você precisa te encoraja aqui esta manhã. Para que você vale e dê muito mais fruto. Quem sabe você está começando a viver a experiência com Ele. Quem sabe você deseja no seu coração
enche cada vida, Pai, com frutos, com amor, com paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, com fé, com misericórdia, com generosidade, com obediência. E a Ele, Senhor, a graça que está, Senhor, para eles permanecerem em Ti. Oh, igreja, que sejamos discípulos verdadeiros, que sejamos ramos frutíferos, filhos que glorifiquem o Senhor até que Ele venha. Se este é o desejo do seu coração, então seja renovado, seja restaurado, seja habitado, seja edificado na vida de Jesus, seja enxergado nele. Se você quer essa palavra de oração, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda. Creia que Ele te encheu, creia que Ele te levantou, creia que Ele te ergueu, para que verdadeiramente você vai ter fruto e fruto mais fruto. Seja renovado cada mais, seja abraçado pelo Senhor. Se você é homem, abraça o homem que está do seu lado. Se você é uma mulher, abraça a mulher que está do seu lado. Abraça alguém aí, gente. O Espírito Santo está tratando de nós. Ele está nos tratando aqui. Ele está tratando de nós. Ele está tratando, colocando áreas das nossas vidas para que sejamos parecidos com Yeah.